Olá, queridos! Será que estamos cuidando bem da saúde bucal dos nossos filhos? Será que damos a importância que esse tema merece? Para conversarmos sobre isso, nós estamos aqui com a cirurgiã dentista Andresa Macedo. Ela atua nas áreas de clínica geral, odontopediatria, implante e bucomaxilo, não só aqui em Soledade, mas também em Campina e em João Pessoa. Então estamos iniciando o nosso programa ID Informativo Social, diretamente dos estúdios da ID Projetos Sociais. Olá, doutora Andresa, para nós é uma honra estar com você aqui e eu sei que esse assunto é um assunto que muitas vezes a gente não tem essa importância e às vezes o que sabe sobre esse assunto, que é a saúde bucal dos nossos filhos, a gente não tem nem muita ideia de como tratar. E eu sei que para a gente é uma honra recebê-la porque você é um especialista nesse assunto e vai tirar muitas dúvidas e trazer muito esclarecimento para a gente. Então, muito obrigada pela sua presença aqui. Para mim é uma satisfação estar aqui. E espero poder ajudar a esclarecer essas dúvidas que realmente existem muitas sobre a saúde bucal infantil. Verdade. Então vamos começar com uma das perguntas, que é a seguinte: sendo dente de leite, pode extrair a qualquer momento, doutora? Não, isso é uma questão que as pessoas pensam erroneamente. O dente de leite, que na verdade a palavra científica é decíduo, é um dente que existe, que vai manter espaço para os outros dentes que virão, que serão os dentes permanentes. Então, assim, não pode ser extraído a qualquer momento, porque existe a cronologia, cada tempo, cada época para cada dente sair da boca, que é o que a gente chama de esfoliação. Então, assim, extrair um dente de leite muito precocemente pode causar danos ortodônticos. O espaço pode se fechar, que ele está ali guardando espaço para o dente permanente. Então, não é assim, simplesmente, pode extrair porque é dente de leite. Não, não pode realmente. Existe a cronologia. Aí mesmo que ele esteja, assim, com alguma cárie mais profunda, deve ser tratado, mas não extrair. Então, há casos e casos. Tudo deve ser analisado, cada um. Por exemplo, existe tratamento de canal em dente de leite. Quando é muito precoce, que ainda o dente permanente está muito longe de sair, aí nesses casos, se ainda der, tem que tratar canal. Infelizmente, em alguns casos não dá mais e realmente tem que extrair, e existem outras coisas que são feitas, manter espaço, existem dispositivos mantenedor de espaço para isso, mas cada caso deve ser analisado de acordo com a sua necessidade e a necessidade da criança. O que a gente não pode é deixar ela com dor, com infecção, tem que resolver. De alguma forma, né, doutora? Então, vamos para a nossa segunda pergunta, que é a seguinte: qual é a idade certa para nascer o primeiro dente permanente? Existe isso, o tempo certo, a idade certa de nascer o primeiro dente? Porque às vezes os pais ficam com essa, o filhinho do meu amigo, do casal meu amigo, já está com o dentinho, já caiu o dentinho de leite, já está nascendo um permanente, mas o meu ainda não, e aí fica aquela preocupação, né? Isso varia muito de ser humano mesmo, de um para outro. Tem crianças, não só o dente permanente, como também o dente de leite. Tem crianças que começam a nascer dente com 3 meses. Tem criança que com 1 ano não nasceu um dente ainda. Então isso vale para os dentes permanentes também. Porém, existe uma média. Mais ou menos em torno dos 5 para 6 anos, nasce na nossa boca o primeiro dente permanente. E os pais, a grande maioria, pensa que esse dente ainda é de leite, porque não caiu nenhum de leite. Esse dente é o primeiro molar, que é lá no final da dentição, vai aparecer um dente, e a criança está de 5 a 6 anos, mais ou menos, e a maioria das pessoas pensa erroneamente que esse dente é de leite. E ele, inclusive, é um dos grandes índices de cárie e de perda dentária no nosso país, por causa disso. Não dão a atenção que ele merece, ele é um dente permanente, porém, não caiu nenhum de leite ainda. As pessoas pensam que não é. Pensa que o primeiro dente permanente que nasce são os incisivozinhos, os dentes da região anterior. É mais ou menos entre os de 5 para 6 anos, o primeiro permanente nasce, que é o primeiro molar. Realmente, nós ficamos sempre achando que para um dente permanente vir, caiu de leite, né? Essa instrução, eu acho, vai ajudar muitas mães para ter mais esse zelo, né? Do cuidado, escovar os dentes
com aqueles, não, vai perder, porque muitos pensam dessa forma, né? Ah, vai perder o dentinho de leite e quando nascer outro a gente cuida, né? Vai nessa, não, vamos cuidar muito de leite que ele perde, ele cai. Isso é um pensamento errado. E aí acaba também prejudicando esses que a gente acha que é de leite e na verdade já é um permanente. E é o maior dente que nós temos da trituração dos alimentos para toda a vida, para a fase adulta, inclusive. O primeiro molar permanente, ele é o maior. Então, assim, é um dente, na verdade, que requer muito cuidado, muita atenção, como todos os outros. Mas esse é muito negligenciado por isso, por a maioria das pessoas, os pais, principalmente, não saber que ele é permanente. Muito esclarecedor, doutora. Outra pergunta é, qual é o creme dental que deve ser usado nas crianças? Porque às vezes fica, será que eu uso aquele do meu cotidiano, que a família usa, já compra para a família usar, então, ou tem que ter um específico? Às vezes a gente não dá muita importância a isso e às vezes vem essa dúvida, né? Então, existe um creme específico dental para as crianças, para as faixas etárias? Como funciona? Quando a criança é muito pequena, normalmente utiliza-se aqueles cremes dentais docinhos, aquele Tandy, aqueles mais infantil mesmo, específico, chupa ele. Que eles realmente são docinhos e as crianças até às vezes costumam engolir. Porque quando é muito pequenininho, ele não consegue cuspir direito, não entende direito, a grande maioria engole. Quando as crianças vão ficando maiorzinhas, já com maior entendimento, pode usar o creme dental normal mesmo, em torno de 3 anos, 4 anos, pode usar. Se a criança, não, eu só gosto desse outro, pode. Agora, não é obrigatório ficar creme dental com flúor, tem que ter flúor. Hoje em dia nós temos flúor em quase tudo. Se olhar em biscoito, arroz, sair olhando até nos produtos, nos nossos alimentos, tem flúor dentro da composição. Então não é obrigatório ser um creme dental, por exemplo, com flúor, com esse exagero de flúor que dá até outros problemas. Mas a criança, ela pode usar o creme dental que nós usamos no cotidiano a partir do momento que ela consiga, porque alguns são ardidozinho, né? Tem aquele mentolzinho que às vezes a criança considera como, tá ardendo minha boca. Então, pode ser usado sim, a partir do momento que ela aceite. Se não, pode usar o cremezinho docinho mesmo, de morango, de tudo. Que não traz nenhum dano. Não. Agora, o importante da escovação é a limpeza mecânica, não é nem a quantidade de creme dental que se usa. Porque as pessoas pensam, vou botar mais creme dental para limpar. Não, não é assim. O importante é remover o que nós chamamos de placa bacteriana com a escovação mecânica, os movimentos mesmo que se faz com a escova. Outra pergunta, doutora, a criança precisa usar fio dental e escovar a língua? Que, na verdade, eu acho que muitos até nem usam o fio dental na criança, né? Não acha a importância disso. Mas aí eu acho que vai esclarecer muitas coisas, se ela deve ou não usar o fio dental, se deve ou não escovar a língua, como orientação. O principal motivo de escovar os dentes e a língua significa remoção da placa bacteriana. A placa bacteriana nada mais é do que restos de alimentos que se formam uma películazinha, normalmente branquinha, e fica ali, e é aí onde a bactéria vai agir para cariar os dentes, causando, por exemplo, também a halitose, que é o mau hálito. Então, assim, se existe necessidade, existe sim. Por quê? Os nossos dentes, tanto de leite, o tecido, como o permanente, eles têm 5 partes para serem limpadas. A escova de dente só alcança 3 dessas. Então, essas outras 2 partes, só quem consegue limpar é o fio dental. Então, se não usar o fio dental, vai deixar essas regiões que são as regiões dos dentes que nós chamamos interproximais. São as regiões que juntam um dente do outro. Entre eles, um lado de um e um ladinho do outro. Essa região só é limpada com o fio dental. Então, a criança realmente tem que usar fio dental. E a escovação da língua também. Porque a nossa língua, ela tem papilas, que são como filamentos, vários filamentos, uns juntinhos dos outros. Acumula até mais resto de alimento do que o próprio dente. Então, assim, é necessário também escovar a língua, também. A criança, o adulto, todos devemos escovar a língua e usar o fio dental, com certeza. Talvez eu como mãe, né, então eu vou escovar a língua das minhas filhas e aí tem aquela dificuldade, porque elas ficam querendo vomitar. Da ânsia, normalmente. Porque a parte que fica branquinha justamente é aquela mais profunda da língua, né? Então é meio complicado, exatamente. Mas é importante. Mas esse branquinho é exatamente o acúmulo de placa bacteriana. Certo? Além da escova, existem os limpadores de língua mesmo. São dispositivos que servem para limpar a língua, especificamente. Então, se não conseguir com a escova, é bom comprar o limpador de língua
E assim, a questão dessa ânsia que dá, esse enjoo que dá quando a pessoa vai escovar a língua, é mais questão de costume. Vai tentando, que chega ao ponto que não sente mais e consegue fazer a limpeza direitinho. Muito bem. Outra pergunta, doutora, é por que as crianças, né, tem crianças tão pequenas, às vezes até mesmo bebês, elas começam a apresentar um índice de cárie tão grande? Esse é um problema que é causado até muitas vezes pela falta de informação com a higienização dos bebês. Porque assim, para ter cárie, basta ter dente. A cárie, ela atua em cima da estrutura dentária. Então, até o bebezinho, quando está nascendo os primeiros dentes, esses dentes precisam ser higienizados, porque a cárie atua aí. Então, a forma dos pais higienizarem é usar gaze ou então uma fraldinha limpinha com soro e faz a higienização. Essas cáries muito grandes acontecem muitas vezes porque os pais costumam, principalmente a mamãe, depois que amamenta ou que o bebê toma mamadeira, isso é uma cárie que a gente chama cárie de mamadeira, que também é conhecida por cárie rampante, ela não higieniza, a mãe dá de mamar, o bebê adormece, ela ou por não querer acordar a criança, ou então por não saber mesmo que tem que fazer essa higienização, deixa e aí vai acumulando a placa bacteriana e essas cáries vão começando a surgir. E cria-se um hábito, até com as crianças maiorzinhas, de não fazer essa higienização frequentemente e acontecem muitas cáries e as cáries atingem, cárie é uma doença infecto-contagiosa. Então vai chegando um dente, e outro, e aí tem casos de crianças com a boca praticamente toda destruída, cheia de cárie. Então, é esses cuidados que tem que ter, e isso acontece. O dentinho de leite, realmente, ele pode ser considerado mais frágil do que os dentes permanentes, mas também existem crianças que têm uma proteção, um selamento maior para não ter tanta cárie. Então, assim, é mais por causa da higienização mesmo e do tipo de alimentação da criança, né? Alimentos ácidos, refrigerante demais, não é só o doce em si, é a alimentação sem escovação após. Então, o mais importante é realmente a higienização. Muito obrigada, doutora, pela sua presença aqui nos nossos estúdios, por essas informações tão esclarecedoras, né, para cada mamãe, cuidar mais da saúde bucal dos seus filhos. E nós agradecemos sua presença aqui nesse dia e muito obrigada. Eu que agradeço o convite de vocês e estou disponível a qualquer momento que vocês precisarem. E assim, é importante ter um acompanhamento odontológico desde cedo com as crianças. A mãe que tiver dúvida, procura um consultório odontológico e o dentista vai estar pronto para responder. Então, muito obrigada mais uma vez, doutora. E assim finalizamos o nosso programa ID Informativo Social desse dia.